Na manhã de hoje sobre esse tema, paz, expressão da caridade. Paz para que a gente consiga entender o verdadeiro significado dessa palavra. Kardec trata desse tema, do significado das palavras, já no começo do Livro dos Espíritos. Porque muitos de nós, conforme a página lida aqui no início da nossa sessão, confundimos paz, que é a paz de consciência, com preguiça. Paz com indiferença. Quando, na verdade, quando nós temos a sintonia da verdadeira paz, nós entramos em vibração, em sintonia com o pensamento do Cristo. Porque os grandes homens da história, se nós nos reportarmos a Jesus, ou mesmo Sócrates, Kardec coloca, né? Se vocês lembrarem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec faz as notícias históricas lá no início do Evangelho, né? Quem que ele coloca lá como precursores do Espiritismo? A doutrina de Sócrates. E Platão, né? Ele fala, né? Por que esses homens foram importantes? Porque eles não se permitiam qualquer escolha de pensamento e de atitude que não estivesse em sintonia profunda com a consciência. Jesus não se permite qualquer coisa. Sócrates não se permitia qualquer coisa, porque a paz íntima deles não vinha das convenções humanas, dos acordos humanos, vinha da conexão que eles tinham com Deus. E qual que é o ponto de conexão que todos nós temos com Deus? Essa é uma pergunta crucial. Se a gente quer falar em paz, a gente tem que falar assim, qual é a fonte da paz? Para cada um de nós e para nós como expressão da sociedade. A fonte da paz para cada um de nós é a dimensão da consciência. É a consciência que nos dá paz. Porque se já foram para a cama, sei lá, dormir, né, como a gente diz, pus a cabeça no travesseiro, a gente põe a cabeça no travesseiro, parece que o dia transcorreu tudo bem, que a gente fez tudo, entre aspas, segundo as convenções humanas, de acordo com as exigências das leis humanas. Só que a gente põe a cabeça no travesseiro e de repente vem uma voz, ou a consciência pesa e diz assim, naquele momento você exagerou. Aquilo que você está pensando em fazer, é melhor você não fazer. Porque tem consequências funestas para você e para outras pessoas. A gente já ouviu essa voz, né? E que leva e nos conduz, não, diz Joana de Ângeles, a uma culpabilidade constante, mas a um processo muito bonito de transformação, que é o do arrependimento. Se nós nos reportarmos à obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, quando ele fala da justiça divina, ele vai dizer que o momento de arrependimento, para todos nós, é o momento que ilumina a nossa transformação. Mas o que nós fazemos muitas vezes quando vem o arrependimento? A gente joga um tapete por cima, né? Não, eu não fiz nada, isso aí, que nada. Vamos pro dia seguinte, né? Quando ali, naquele arrependimento, tem uma fonte de luz que é Deus tentando se expressar e dizer para nós, haja diferente para com você mesmo e para com o contexto onde você está, que é o contexto social. Pode ser o contexto no trabalho, pode ser o contexto do centro espírita, pode ser o contexto familiar. Então, na medida em que nós buscamos a paz, nós precisamos buscar também uma conexão mais profunda com a nossa consciência. Por que, Roberto, a consciência? Porque os Espíritos nos dizem que as leis de Deus vão sendo escritas e estão escritas na nossa consciência. Então, se nós queremos buscar uma conexão com a providência divina e com Deus, nós devíamos buscar diariamente a nossa consciência. É claro que em muitas visões a gente vai ver assim, tem o juízo final, tem o depois da vida, lá eu vou me acertar, né? Não é isso? Mas o Espiritismo nos diz um pouquinho diferente. Claro que vai ter o dia do nosso desenlace, né, do corpo físico. Para aqueles espíritos que já têm um certo esclarecimento, esse desenlace do corpo físico. Quem trabalha em sessão mediúnica aqui no centro sabe, né? Que tem espíritos que morrem, mas ficam enlaçados, digamos assim, entre aspas, no corpo, né? Não se desvinculam do corpo, porque não tem o esclarecimento de que eles são um espírito e não um corpo. E aí, como eles não têm esse esclarecimento, o que eles ficam? Rodando o corpo. Vem o corpo fenecer, apodrecer, etc. Né? Quem é médium aí de sessão mediúnica sabe disso, né? A gente atende de espíritos nessa situação que não tem uma coisa, um simples esclarecimento. De com o findar do corpo, o espírito se liberta e vai viver uma outra vida, que é a vida espiritual. Então veja como nós temos esse esclarecimento. E o arrependimento dentro desse processo, ele é um processo, como nós falamos, de transformação do indivíduo, do espírito, e que nós devemos acolher essa transformação e proceder à transformação, aplicar na prática.
Então, na medida em que nós vamos desejando uma transformação dos nossos espíritos em consonância com a paz, nós vamos usando de uma forma mais prática a consciência. Tanto é importante, vocês devem se lembrar desse ponto lá do Livro dos Espíritos, que trata do nosso autoconhecimento. Eu vou dar um passinho para trás só. Por que o autoconhecimento é importante para nós espíritas? Porque qual é a essência do espiritismo? Não é vir no centro espírita, ainda bem que a gente consegue vir, né? Que a gente é acolhido, que a gente é feliz aqui. Mas a essência do espiritismo não é você dizer que decorou questão do Livro dos Espíritos, não é. A essência do espiritismo é a nossa transformação moral. Tanto é que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O verdadeiro espírita se conhece pela sua transformação moral. E também pelos esforços que faz em domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Então, se para nós paz significa preguiça, preguiça, eu pergunto para vocês, é uma virtude ou é um vício moral? É um vício moral. Então nós temos que, nesse sentido, a paz aqui não é bem-vinda. Na nossa intimidade não deveria ser bem-vinda, porque nós estamos tratando da paz como um vício moral. Isso não é paz, verdadeiramente. Mas se nós queremos uma transformação verdadeira, e esse é o verdadeiro sentido do espiritismo, nós deveríamos preconizar na nossa intimidade essa prática constante de uma análise de consciência. Nós não deveríamos esperar que agora eu vou colocar a cabeça no travesseiro ao final do dia, né? E aí o travesseiro, não é que o travesseiro fala, né? Às vezes a gente diz, precisa de um travesseiro no meio de uma conversa e de outra. O que a gente precisa? Quando tem esse momento assim, que a gente para e surgem essas intuições. Quem que está entrando em contato conosco? A providência divina. Quem que a providência divina colocou? E todos nós temos um amigo especial, chamado anjo da guarda. Esse é o nosso verdadeiro amigo. É o Cristo, claro, a gente diz o amigo, o irmão maior. Mas nós todos temos um espírito vinculado a nós, que nos conhece de muitas reencarnações, e muitas vezes ele vem aquela voz e diz assim, não faça, faça isso, você está sendo preguiçoso. Coloque-se no trabalho, coloque-se no esforço. Porque muitas vezes a gente fica em casa esperando, né, as coisas chegarem. Ah, não, eu estou em paz aqui. Quando a paz talvez viesse de um esforço que a gente deveria fazer, trabalhando, se empenhando. Como diz, a pessoa quer um emprego, mas não coloca o currículo para nenhum lugar. A pessoa quer emprego, mas não se qualifica para o emprego. E aí vai vir a paz, de uma construção íntima de esforços, como resultado de um plantio e de trabalho. Então, quando a gente vai falar de paz, expressão da caridade, não esperemos que a gente está falando de uma paz de braços cruzados. Se a gente quer a paz do Cristo, a gente vai ter que ter uma paz que é de esforço, que é de compreensão profunda, inclusive dos ensinamentos de Jesus. Muito bem, eu vou tratar agora de uns temas um pouco mais específicos. A gente dividiu a nossa fala em 3 momentos, tá? E na parte introdutória eu vou trabalhar com algumas definições que elas são importantes, eu já estou aqui colocando algumas delas, para que a gente diferencie paz verdadeira daquilo que é vício moral. Que parece paz, pode ser vendido como paz, mas não é, ok? Depois a gente vai fazer algumas reflexões na parte do desenvolvimento e uma mensagem final para que nós façamos a conclusão. Então, nessa parte introdutória, é muito importante a gente fixar. Então, nesse lado, com as bolinhas ali, com as elipses, né, em tons de rosa, são os vícios morais. A guerra, que é o conflito elevado a um nível que gera violência entre nações. A cólera, a raiva, a preguiça, a passividade, que tem cara de paz, o comodismo, só que não são. Por outro lado, aí tem um ponto muito importante, eu vou começar dele aqui, de cima para baixo. O conflito. Quando nós vamos estudar as questões de educação para a paz fora do contexto do espiritismo, os autores que falam desse tema, eles não vão classificar, e é importante que a gente tenha uma nítida significação disso. Eles não classificam necessariamente o conflito como algo ruim. Aí a gente tem que calma lá, que a gente já vai explicar. Conflito quer dizer uma divergência. Então, se a gente diverge, um marido pensa de um jeito, a esposa de outro, o filho de outro, ali há uma divergência.
o que os autores vinculados à educação para a paz chamam de conflito. O conflito não necessariamente é ruim, porque ele fala de diferentes olhares para uma mesma situação. E fala que nós teríamos que harmonizar esses olhares. Então, de repente, o que gera conflito é que um gosta de rosa na parede, a pintura, e o outro gosta de azul. Não sei como é que faz daí para resolver. Pinta uma parede de azul, a outra de rosa. Ou faz um listrado, azul e rosa, sei lá. Resolve-se. Porque isso não é uma questão de ordem moral, isso é uma questão de ordem comportamental, de preferência. Ah, porque eu não gosto desse quadro. Ah, porque no banheiro, na janela, tem que ter a cortina bordadinha. Ah, não, né? Eu não gosto muito. Então põe uma semana a cortina bordadinha, outra semana você tira, não sei. Chega num acordo. Mas qual que é a dificuldade que a gente tem? Um acha que está 100% certo e o outro acha que está 100% certo. Com relação a essas questões que são comportamentais, então não tem certo ou errado. Mas a gente gera um conflito a partir disso. Olha só, tem um ponto que é muito interessante, né? O Allan Kardec, ele diz umas coisas, depois de um tempo a gente demora para entender, né? Porque ele era muito sábio, a gente, como infantis que somos ainda espiritualmente, demora. Nossa, o Kardec aqui foi exagerado. Eu me recordo, estava lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E tem uma parte que ele explica aquele ensinamento de Jesus, né? Deixai venham minhas criancinhas. E aí o Kardec coloca que os espíritos reencarnados na Terra somos, né? Eu coloco junto, infantis espiritualmente. Eu digo, o Kardec aqui está exagerando esse negócio de dizer que a gente é uma criança espiritual. No começo, né? Hoje eu começo a entender que ele tinha grande razão em falar isso. Porque se nós observarmos as nossas vidas, percebamos como nós deixamos escapar diversas oportunidades de crescimento espiritual. Não estou falando de crescimento no trabalho, de ganhar mais dinheiro, de crescimento da família. Não, de crescimento da nossa espiritualidade. E que nós mesmos, muitas vezes, negligenciamos. Porque, às vezes, é no sufoco, é na dificuldade que o nosso espírito se fortalece. Costuma-se dizer, né? Que é na tempestade que se faz o bom marinheiro, né? É isso. Então, a gente, como espírito, muitas vezes, inclusive, solicitou certas provações que são os desafios para o nosso crescimento espiritual. E quando chega na hora do desafio, o que a gente faz? Escapa pela tangente, como a gente costuma dizer vulgarmente. Mas aquele desafio é o desafio que nos faria crescer como espíritos. E por que nós abrimos mão disso? Infantilidade espiritual. Como diz o Kardec, somos as crianças, né? Por isso que o Cristo diz, venham a mim as criancinhas, porque eu as sei orientar. E nós, como infantis que somos, quem que nos orienta muitas vezes as escolhas? A publicidade, às vezes um novo computador, o carro. Não, agora eu vou me empenhar, vou trabalhar porque preciso mudar de carro. E o carro fica aqui na Terra, né? Não vi ainda ninguém desencarnando levando o automóvel para o plano espiritual, né? Fica tudo aqui, né? Ou cartão, né? Também não vi cartão, ainda não sei, não tenho frequentado muito assim a funerária. De vez em quando é bom de onda adiante da gente acompanhar uma morte e tal, né? Mas não tenho visto caixão com maquininha de cartão para levar para o lado de lá, né? Fica tudo aqui, né? Então a gente faz um esforço danado para as coisas que são provisórias. E para as coisas espirituais, a gente vai lá domingo no centro espírita e toma um passe. Gente, isso não é espiritual. Isso não faz bem. Percebe nossa autoestima como é descalibrada? Uma pessoa que verdadeiramente tem uma autoestima poderosa, a exemplo de Jesus, não vai prescindir das coisas espirituais, nem que matem o corpo. É o que acontece com Sócrates. Por isso que começamos com esses exemplos, porque eles nos dão referência, nos dão balizamento. Por isso que Kardec coloca Sócrates como um precursor, como alguém que vivenciou os princípios que depois o Cristo veio delinear na doutrina cristã. E o Espiritismo veio só esclarecer ainda mais o que o Cristo já quis dizer há 2000 anos. Então a gente está nessa história aí faz um tempo, gente. Se nós somos reencarnacionistas, a gente está nessa história faz algum tempo. E precisamos fazer com que a ficha caia. Por isso que nós somos aquinhoados por Deus. Lembram da parábola dos talentos? Que tem um que enterra o talento, né, na parábola. Não sei se recorda, não vou contar a parábola aqui para não sair muito do tema. Mas tem uma pessoa que recebe as oportunidades espirituais, o que ela faz? Enterra. E aí Deus deu várias oportunidades. Não, está aqui, eu multipliquei as oportunidades que você me deu, que é aqueles que multiplicam o talento. E nós, muitas vezes, fazemos o que com as oportunidades?
colocamos para baixo do tapete, enterramos. E aí, em algum momento, a gente vai fazer essa análise de consciência. Será que a gente está enterrando as oportunidades espirituais? Ou será que nós estamos aproveitando as oportunidades que nos alcançam a partir da luta, do trabalho? Porque, segundo Cristo, cada um será dado segundo os seus esforços, segundo as suas obras. Então, nós não vamos colher em seara alheia. É muito importante isso. Isso depende do contexto da individualidade e também, se a gente consegue criar, no contexto familiar, um ambiente que seja favorável a esse progresso espiritual, que bom, porque o marido estimula a esposa, o filho também vai se sentir estimulado, e aí a família vai progredindo. Eu às vezes digo para minha esposa, eu queria ver uma família, nascer numa família, ou só um dia passar, assim meio rápido, só para entender como é que é o contexto de uma família num mundo feliz. Porque aqui na Terra a gente está no mundo de provas e expiação. Então a gente sabe das dificuldades que tem aqui nas famílias, né? Que um tem mais espiritualidade, outro não está nem aí para isso, espiritualidade o quê? Vamos curtir a vida, né? Mas no mundo feliz que está todo mundo trabalhando pelo progresso espiritual, você imagina só. Que beleza, que felicidade. E a gente, muitas vezes aqui, escolhe, uma vez um espírito me deu uma intuição, eu estava no contexto na minha casa com minha esposa, e sempre tem, às vezes tem uns 5 minutos, né? Como a gente costuma dizer. Daí o Espírito me deu uma intuição, claramente uma inspiração. O Espírito disse assim, meu filho, nós somos os felizes que nos infelicitamos, né? Porque tá tudo bem. Tá ali no contexto do lar, tudo bem. Aí a gente resolve se infelicitar. Começar a reclamação, começa o bordão, e aí vem a sintonia com os espíritos, e aí vai, né? Aí um cutuca o outro cutuca um, e aí... E leva a que lugar aquilo? A gente sabe, né? Não leva a lugar nenhum. Ou piora, né? Aí um já resolve dar geladeira. Olha o nosso analfabetismo emocional. Daí um já resolve ficar quieto da geladeira. Não, fiquei um mês sem falar com a minha esposa. Eu digo, nossa, que ignorância emocional, né? Porque se você tem um problema, o que você faz diante de um problema? 2 pessoas sensatas sentam, conversam e resolvem. Há 2 pessoas que não têm nenhuma consciência da educação emocional, um vai dar geladeira, o outro vai ficar brigadinho, aí não, me bloqueou, não sei aonde. Eu digo, nem sei, porque eu sou meio antiquado também, né? Me bloqueou aqui, ali, eu digo, bem feito. Senta e conversa. Senta e conversa. E a gente não faz isso, a gente não senta e conversa, não senta nem para olhar para nós mesmos. Joana de Ângeles diz, a gente tem dificuldade de interiorização. Porque nós não educamos. A gente educou para fazer a higiene do corpo, né? Ô meu filho, escova o dente, penteia o cabelo, limpa o óculos que tá feio. Eu lembro uma vez que fui fazer uma palestra aqui na federação, minha mãe no dia anterior me ligou, eu falei, isso, tá precisando de alguma coisa do supermercado, né? Aí ela me ligou, meu filho, não repita aquela blusa lá na palestra da federação, que outro dia você já foi com aquela outra lá, né? Pensando no verniz do corpo. Eu falei, não pode deixar que a blusa, essa parte da blusa é fácil. Vou trocar rapidinho, então, se a blusa já, para não ser repetida, né? A blusa no mesmo, fica filmado ainda, imagina, né? Mas essa parte é fácil de fazer. E a parte interna, como Jesus dizia, né? Os túmulos, né? Caiadinhos por fora, tudo branquinho por fora, mas por dentro podridão. Porque a gente não olha para dentro. Então a gente fica asseado de corpo, mas por dentro carregando aquele mesmo conjunto de sombras, como diz Joana de Ângeles, que a gente não mergulha dentro para enfrentar. Porque nós temos, se fizermos uma autoestimação, como espíritos que estão nesse planeta, nós temos qualidades e temos sim um rol, um conjunto de defeitos que a gente precisa combater. Então, dentro desse processo de autoconhecimento, nós precisamos observar a nossa intimidade e verificar que tem coisas que a gente já desenvolveu e tem coisas que precisam ser desenvolvidas. Então, tem pessoas que convivem conosco nos diversos contextos, né? Família, trabalho, etc. Você diz assim, nossa, como essa pessoa ela tem uma sensibilidade para tais coisas, como ele é humilde, como ele consegue, diante de uma dificuldade, juntar a equipe e conversar. Então são habilidades, são conquistas que essas pessoas têm e que nós, em vez de ficarmos olhando os defeitos e de, fulano tem tal defeito. A gente faz a listinha dos checklist do defeito, né? Mas e por que a gente não tem um olhar, como dizia o Cristo, né? Por que vocês olham a trave no olho do outro, não no de vocês? A gente tem um olhar que olha cifradamente o defeito. Mas deveríamos desenvolver um olhar sensível para observar as qualidades do outro e modelar, a partir dessas qualidades do outro, a nossa intimidade. Se o outro é mais humilde, se o outro é mais generoso, que a gente possa observar isso e trazer para a nossa conduta. Quantas coisas tem que às vezes, puxa, olha só, essa minha esposa faz isso, nossa, que uma coisa bonita. Eu não consigo fazer isso ainda. Vou me esforçar para fazer. Olha, essa tal pessoa, minha mãe,
Ela tem algumas dificuldades, mas essa aqui ela fazia muito bem. Não vale dizer que ela fazia bem comida, tá? Coisa do sentimento, a gente está falando. Do plano do sentimento. E aí a gente não admira isso. Percebe como a gente vai deixando as coisas espirituais de lado e ficamos agarrados às convenções passageiras e humanas, né? Então, se a gente quer construir uma figura ou uma condição pacificadora na nossa intimidade, só para a gente fazer um vínculo com o slide que está projetado, a gente vai ter que criar uma condição íntima para fazer esses filtros. Porque a figura, quando Cristo diz bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ele está falando que a figura de uma pessoa que é pacificadora, ela tem um domínio das suas emoções e que é capaz de chegar, por exemplo, diante de uma divergência com a esposa, com o marido, na empresa, no centro espírita, e conversar a respeito e dizer, olha, aqui eu acho que eu me equivoquei, pessoal. Isso aqui que eu fiz não está certo. Tem humildade para falar isso. Mas isso aqui a gente precisa corrigir. Independente de ser eu ou não. Então a gente tem a humildade de ver as dificuldades e de se corrigir diante dos maus ou bons caminhos que nós estamos. Maus caminhos que precisamos corrigir e bons caminhos que precisamos seguir naqueles caminhos. Então a gente precisaria ter uma espécie de humildade. E aí a figura dos grandes pacificadores, a gente já deu o exemplo de Sócrates, mas de Jesus também. Então por que o conflito ele é importante de saber lidar? Porque Jesus, em muitos momentos, quando vocês forem observar os ensinamentos do mestre, ele gerava conflito, não violência. Percebe a diferença? Então, diante dos fariseus, ele enfrentava os fariseus. Fariseus, saduceus, etc., né? Porque eles vinham falar das leis de Deus, mas eles não entendiam nada profundamente a respeito das leis de Deus. Eles iam falar das convenções humanas, que são comportamentais muitas vezes. E Jesus veio falar dos nossos procedimentos morais. E ele dizia, acautelai-vos com o fermento, ou seja, né, aquilo que faz crescer aparente dos fariseus. Por quê? Porque é um fermento que não fermenta. Não faz crescer espiritualmente. E ele falava diretamente. Então ele está criando um conflito. Está dizendo, isso aí está errado. Porque está em desacordo com o quê? Com a lei de Deus. E se ele foi o maior símbolo que nós temos da expressão da lei divina e, portanto, da lei máxima, que é a lei de caridade, ele tinha que expressar de alguma sorte isso para as pessoas. Ele tinha que esclarecer, tinha que corrigir. Era o papel dele. Então ele cria uma situação que é uma situação de divergência, mas não de violência. Percebe a diferença entre uma coisa e outra coisa? Outra coisa, muitas vezes também a gente faz as violências, já falei da violência do silêncio, né? A violência do falar alto. Eu tenho aqui, eu falo alto porque eu sou professor, então é uma mania de tem que chegar a voz lá no fundo da sala, né? Mas a gente vai escalando certos padrões de violência no nosso ambiente doméstico, muitas vezes. Começamos a falar alto, a bater porta, a deixar as coisas desarrumadas, como se isso resolvesse certas questões que dizem respeito ao nosso relacionamento. Mas a gente vai gerando um impacto, percebe o desdobramento? Que daí não é uma paz, expressão de caridade. Aí é uma coisa que é indiferença, é vício moral, que a gente não está corrigindo como espíritos. E precisaríamos corrigir. Então, nós confundimos as coisas e é preciso que a gente coloque as coisas nos seus devidos lugares. Por isso que quando a gente fala em educação para a paz, quando a gente fala em Jesus como uma referência de pacificação, a gente está prescindindo, isso até no campo da educação já se percebe isso, prescindindo, a gente está se libertando de certas mazelas que não são virtudes, são vícios morais. E dos vícios morais nós precisamos nos libertar. Lembra lá que a gente falou lá no começo da nossa fala, né? O verdadeiro espírito se conhece por sua transformação moral. Muito bem, pessoal. Eu às vezes vou passar mais rapidamente em função do horário, tá? Então a gente já falou sobre isso aqui. Aqui uma coisa muito importante, eu já falei um pouco sobre essa escalada, né, da violência agora. Então a gente vai pensando e eu pergunto para vocês muitos são estudiosos do espiritismo, quando a gente pensa numa coisa e começa a cristalizar um certo padrão de pensamento, quem que vai ficando junto conosco? Os amigos espirituais, né? Eles se estabelecem por sintonia. Então, se eu começo a desenhar fluidicamente, porque o pensamento tem um impacto fluídico, não tem? Os fluidos, é isso que a gente vem fazer aqui no passe.
Os passistas pensam com sentimentos profundos, harmônicos, e transferem esses pensamentos através do passe, juntamente com os benfeitores espirituais, para nós. E nós recebemos esse impacto fluídico. Mas da mesma forma que esse pensamento gera um impacto nos fluidos, dos passistas, também os nossos pensamentos geram impacto nos nossos fluidos, porque nós temos um campo fluídico que nos envolve, que é o chamado perispírito, mais tecnicamente falando, né? Mas, imagine que você fica pensando uma raiva que a gente acumulou aí, qualquer, e você fica pensando naquilo. Aí, de repente, você pensa de novo. Aí você pensa de novo. Aí, você começa a ficar com raiva do seu marido, por exemplo. Porque ele, ou da sua esposa, ou da sua mãe, ou do seu pai, que, mas meu pai já morreu. Espiritismo não tem essa, né? Porque morreu, mas está vivo do outro lado, então não morreu. Entre aspas, né? O espírito percebe, né? Ele pode não se vincular, ele diz, meu filho está com raiva. Paciência, problema dele, que se resolva. Ou, se não for esclarecido, vai querer te cobrar lá, em algum momento. Aí você vai dormir e diz assim, estava com raiva do meu pai, sonhei com ele. Talvez vocês tenham conversado no mundo espiritual, não sei. Pode depender. Então percebe que a nossa violência dentro do contexto do espiritismo, ela se desdobra de uma forma muito mais complexa, né? Porque nós vamos estabelecendo sintonias com os espíritos. Imagina que você tem uma série de espíritos que são aqueles que gostam de ver a bagunça, como se diz, o fogo pegando, né? E você começa a nutrir esses pensamentos. O que os espíritos leem? O que a gente fala? Parece que está tudo bem, você está bem vestido, trata teu marido, a pessoa lá no teu trabalho, com palavras de cortesia e tudo mais, só que os espíritos percebem o que a gente fala ou percebem o que a gente pensa? O que a gente pensa. E isso, diz Kardec, vai se desenhando nos fluidos, como, está o exemplo lá na obra A Gênese, né? Como um ladrão que vai fazer um assalto e fica planejando o assalto. O que os espíritos percebem? Nos fluidos. Percebem tudo isso. Então, se a gente quer ter uma boa condição de relação com nós mesmos e com aqueles que nos cercam, nós deveríamos prestar mais atenção nessa dimensão que nós chamamos de dimensão de consciência e também dos nossos pensamentos. Porque as emoções como raiva, medo, etc., na sua origem, essas emoções elas são boas, elas não são ruins. Por isso que os espíritos dizem lá no Livro dos Espíritos que a paixão, eles chamam de paixões ali, né? Não dá para fazer uma correspondência direta, mas de alguma sorte dá. Entre paixões e emoções, eles dizem que a origem das paixões não é ruim. Então, se eu tenho uma raiva, se eu tenho um medo, se eu tenho alguma emoção, na origem ela não é ruim. O que acontece é que a gente deixa que a raiva tome conta muitas vezes, que o medo tome conta muitas vezes, ou que a consciência tome conta de nós. Qual que é a nossa identidade mais profunda? É a da raiva que passa? É da consciência, né? Então quem tem que observar onde nós devemos, entre aspas, nos sentar psiquicamente falando, ou nos apoiar psiquicamente falando, não é na raiva, não é no ressentimento, não é no medo, não é nas emoções passageiras. Muito embora elas tragam informações. Puxa, essa raiva está me dizendo para eu colocar limite no meu filho. Meu filho chegou, pare de gritar. Não é assim que se procede. Pronto. Entendi o recado da raiva. Era isso. Ou medo. Lembram do navegador, né? Amir Klink, né? Ele falava disso. Ele dizia que o medo auxiliou muito ele a fazer as viagens, né? E a tratar as embarcações que ele projetava para poder fazer as viagens dele. Então ele dizia assim, o medo foi um grande auxiliar para mim, que me auxiliou a planejar melhor as minhas viagens. Mas ele ouviu a informação que vinha da emoção, mas não foi controlado pelo medo. Tanto é que ele fazia as viagens que fazia, ou fez as viagens que fez. Então, as emoções trazem informações. O problema é que muitas vezes a gente não faz a gestão das emoções. A gente deixa que elas comandem, e não que a consciência comande. Percebe a importância de nós exercitarmos mais a nossa presença de consciência? Para que então, diante dessas oscilações, nós tenhamos paz. Senão a gente não vai ter paz. Joana de Ângeles disse que muitas vezes a gente se identifica com uma série de fragmentos que ficam na nossa estrutura mental. Porque a gente se identifica com a imaginação, ixi, meu filho saiu. A gente gosta de arranjar problema, né? Os felizes que se infelicitam, né? Meu filho saiu, ixi, vai acontecer alguma coisa. A gente já começa a imaginar. É um outro componente de pensamento. Aí já vai a emoção junto. Ixi, vai acontecer alguma coisa. Meu Deus, daí eu vou ter que parar tudo que eu estou fazendo, vou ter que socorrer, vai dar hospital. Ixi, se parecer polícia, daí vem. Aí já vem A gente está imaginando. Talvez não aconteça nada daquilo. Mas são os fragmentos do pensamento que a gente vai unindo
e não olha a partir de uma condição mater, que é a condição de consciência. A gente só olha a partir do conjunto, como se a gente olhasse um quebra-cabeça, visse uma série de pecinhas e de alguma forma juntasse aquilo. Percebe o que eu estou falando? São os fragmentos. Mas quando eu trago tudo isso à luz da consciência, é onde eu organizo esses conteúdos, onde eu consigo organizar esses conteúdos mentais em fragmentos e desalinhos. Eu consigo perceber assim, essa emoção aqui, eu entendi o recado, não me serve, isso aqui eu entendi o recado, não me serve, eu vou selecionando. E me dou um refúgio, como a gente costuma dizer, me dou um apoio, me sustento a partir dessa condição que é a presença divina em mim. É por isso que Joana de Ângeles também fala que se a gente começa... tomem cuidado, hein? Não tentem fazer em casa, como se dizia no programa de televisão, né? Porque Joana de Ângeles disse que a partir do momento que a gente começa a exercitar mais a presença de consciência, a gente vai ficando mais feliz, verdadeiramente feliz, e mais em paz também. Então não tente fazer em casa, porque você pode se tornar uma pessoa mais feliz. Mas a gente prefere ser feliz ou infeliz? A gente acostumou... Desculpa falar isso assim, mas a gente tem que ser sincero. Né? A gente acostumou com padrões de infelicidade espiritual e deveríamos nos acostumar mais com padrões de felicidade espiritual, que é o reino de Deus. Mas a gente escolhe outros padrões que não nos vão fazer felizes como espírito. Por isso que o Alberto Almeida diz assim, a gente deveria, no livro Meditação e Espiritismo, ele diz assim, nós deveríamos nos acostumar com o reino de Deus nas nossas vidas. Porque é uma condição toda espiritual, né? Mas a gente prefere se acostumar com a nossa reclamação, com a nossa vitimização. Por quê? Porque daí o amor, quando eu estou fazendo a vítima, tem que vir de alguém que vai me dar um conselho, né? Tem que vir de fora para dentro. Mas quando eu tenho autoestima, etc., o amor tem que vir de dentro para fora. E aí eu me fortaleço. Mas qual o movimento que a gente faz usualmente? A gente espera sempre que as coisas venham de fora para dentro. Né? O nosso Deus é muito um Deus que vem assim, nos servir, né? E não de dentro para fora, a serviço. Muito bem. Vou avançar aqui, só para a gente fazer algumas ponderações aqui a respeito, agora da cólera. A gente já falou da raiva, né? Os espíritos tratam... como se a gente observasse a raiva e ela fosse ganhando graus, né? Eu gosto de usar a ideia das cores. Você começa lá com o vermelho, todo mundo já fez essa experiência, né? Você começa pintando uma superfície lá, papel de vermelho. Aí você começa a forçar o lápis vermelho, aí aquilo vai ficando um vermelhão. Então, quando os espíritos falam da raiva, eles colocam lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a cólera, que é quando a raiva você está odiando já, né? Aquele teu vizinho lá que te incomoda, você já não tem mais raiva, não é uma raivinha, aquilo já virou um ódio. Você pensa nele, nossa, fica vermelho, em vez de às vezes você tentar conversar e resolver algumas questões, encaminhar resoluções. Percebe como nós somos, de alguma forma a gente não sabe lidar com as nossas próprias emoções e com as situações que fazem que brote essas emoções, né? Então, os Espíritos nos dizem o seguinte, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Se nós ponderássemos que a cólera nada resolve, nada remedeia, e que altera a saúde, isso aqui, gente, é século XIX, tá? Parece Joana de Ângeles, né? Falando aqui anos 2000, 2020, né? Que o Divaldo estava psicografando as obras do Espírito Joana de Ângeles, mas não é. Altera a saúde e compromete a vida. Compromete mesmo, psiquicamente falando. Fica guardando raiva todo dia para você ver que resultado que dá. E começa a buscar uma vida mais equilibrada, mais feliz, e vamos ver o resultado que dá. Não é que a raiva é ruim, mas se você ficar... Não é que o conflito também tem um ponto que, só voltando um pouquinho, se você começa a ser um gerador de conflito constante, como a gente viu, né? A divergência não é ruim, mas a gente precisa aprender a lidar com ela. O conflito não é ruim, só que se você for uma pessoa que constantemente gera conflito para coisas que não são essenciais, aí você vai ficar mal visto. Porque percebe que o Cristo, ele gera a divergência, ele gera o conflito, como nós falamos. Mas ele gera o conflito nas coisas que são fundamentais, essenciais. Isso aqui é desvio moral, isso aqui não. Então ele é muito claro e age com muita precisão, né? Então, voltando aqui para nossa mensagem. Então ele reconheceria ser essa pessoa que guarda a cólera, né? Se encoleriza, ser ele próprio a sua primeira vítima. Ou seja, qual que é a primeira vítima? Quem é a primeira vítima da nossa raiva? Nós mesmos, né? Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo, a de que torna infelizes todos aqueles que o cercam. Porque quando você está com raiva, você começa
a tratar mal, a esposa a tratar com irritação, quando você vai lá comprar pão, você já trata a pessoa do balcão mal também, porque você está com raiva, você já chega na empresa assim, meio enviesado, né? Não cumprimenta ninguém. Você também chega uma hora, você não está nem vestindo aquela roupa que a minha mãe falou lá, porque você está com raiva de você mesmo. Então tanto faz a roupa que você vai, o cabelo que você vai. Então a gente começa a ser vítima disso que a gente está nutrindo intimamente, né? Se tem coração, não lhe faltará motivo de remorso para fazer que sofram entes a quem mais ama. E que pesar mortal, se num acesso de fúria, praticasse um ato que... Isso aqui agora é forte, né? Vocês já fizeram isso? Um ato que houvesse de deplorar por toda a sua vida. Já agiram no calor da emoção? Falando coisas que vocês queriam e não queriam para alguma pessoa? E depois se diz assim, meu Deus do céu, se eu pudesse voltar atrás. Não é? Já não fizemos isso? E sendo espírita, né? Você sabia, Roberto? Fez, né? Então agora eu já estou menos Roberto, né? Não tente ser o senhor, os antigos diziam isso, né? Professor de Deus, senhor da razão, né? Ama, meu filho. Ama que tem tempo. Seja paciente, são espíritos que estão conosco, estão evoluindo, vão acertar, vão errar. Tenha paciência. Em suma, olha só o que eles dizem ainda, né? A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Então a gente ficar nutrindo emoções indesejáveis tem consequências, como diz o Espírito, para a nossa saúde, para a saúde do entorno, para tudo o que acontece ao nosso redor, para as nossas relações também, né? E aqui eu vou entrar nesse ponto da paciência agora, porque a gente viu lá no começo, a paciência não deve ser entendida como um vício moral. Não é indiferença, não é comodismo. Por exemplo, uma pessoa paciente, ela é compassiva. Uma pessoa, então essa seria que tem a virtude. Uma pessoa verdadeiramente paciente é assim. Uma pessoa que tem os aspectos externos de paciência vai dizer, não, tá tudo bem. Tá tudo bem não, tem coisa que a gente precisa sentar e resolver. Aí vai ficar tudo bem. Então essa pessoa que diz que sempre tá tudo bem, não é paciente. Às vezes ela está sendo indiferente. E também não significa que ela está sendo compassiva. Vocês percebem as diferenças disso? Ou seja, na postura de alguém que é pacificador, tem uma postura proativa, de construir realmente relações pacíficas. Na postura de alguém que tem a preguiça, a gente, não, tá tudo bem, vai deixando a vida passar. Não é essa postura virtuosa. Essa é uma postura de viciação moral. Percebe que às vezes a gente dá o significado de paz para uma e para outra posição, sendo que uma nos alinha com o Cristo, a das virtudes, e outra, a outra postura de paz, que é a preguiça, cria um desalinhamento com as leis de Deus. Né? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E daí os Espíritos nos dizem que a paciência, por isso que eu coloquei lá no título da palestra, né? Paz, expressão da caridade, ela também é uma forma de caridade. A indulgência, o perdão, a benevolência, a generosidade são expressões, e a paz também, né? São expressões da caridade. E aí nós escolhemos se a gente quer expressar e manifestar a caridade desde a nossa intimidade ou não. É uma escolha nossa. Deus nos dotou de livre-arbítrio, né? É uma decisão nossa. Se eu vou, do ponto de vista interno, se eu vou significar as situações de um jeito ou de outro, quem escolhe a maneira com que eu significo as situações sou eu. Ou seja, no Espiritismo, nós somos responsáveis pelo nosso mundo íntimo. Se nos acode um pensamento, outro, a gente tem que ficar atento. Esses dias a gente estava conversando com minha mãe é espírita também, ela disse, nossa, eu estava vendo uma palestra na internet, meu filho, e aí, não sei quem que ela estava assistindo, né? Aí a pessoa disse assim, olha, eu tal coisa eu faço certinho, eu pago minhas contas, eu pago o hospital para as crianças, a minha esposa, etc. Eu só tenho um problema. Eu gosto muito de mulher, só que sou casado. Daí o espírita disse, mas é justamente esse problema que você veio para resolver. E você não está resolvendo? Eu só tenho esse problema. Como se a gente tivesse só esse, não é? Tudo bem. Só tenho esse. Mas e esse que é o que você veio para resolver, você não está resolvendo. Então a gente fica fazendo, mas eu faço isso, eu faço aquilo. E os espíritos dizem lá no livro Céu e Inferno, né? Tem uma comunicação lá do espírito chamada Situações Medianas, depois vocês leem lá. Chamado Joseph Bré. Depois que eu li essa comunicação, eu falei, meu Deus do céu. Ele diz assim, nós muitas vezes queremos ser bons e honestos perante as leis
humanas. E por isso que ele estava numa situação mediana no mundo espiritual. Eu fui um homem probo, honesto, perante as leis humanas. Ele está dando uma mensagem para a neta dele que está encarnada. E ele como espírito. Mas perante as leis de Deus, eu falhei, minha netinha. E por isso me arrependo aqui do mundo espiritual agora que eu vi minha vida. Porque eu podia ter sido uma pessoa muito mais gentil, muito mais generosa, muito mais benevolente. E não fui. Então, perante as leis de Deus, eu não fui honesto nem bom. Mas perante as leis humanas, eu estava lá com meus boletos todos quitados, né? Etc. E aí? O que vale? As leis de Deus. Não as leis humanas. Então, ele diz assim, há uma outra forma aqui, é bom, nos consola um pouco, né? Muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos os que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer. Esse sofrer aqui é importante que a gente entenda como uma palavra desafio. Né? São as pessoas que nos desafiam o crescimento espiritual, para justamente nos colocar à prova a paciência. Porque falar de paz, de paciência aqui é fácil, né? Fazer uma palestra de paz, né? Agora vai aguentar certas coisas aí no dia a dia, eles dizem, esse é o exercício. Tem uma senhora que passa ali na frente da minha casa, eu moro perto de um bosque ali, né? E ela tem um filhinho completamente dependente dela. E ela de um devotamento, de uma dedicação, eu via criança, adolescente, agora ele já está um jovem adulto, assim, né? E ela passa quase que diariamente pela minha rua para caminhar com o filho no bosque. Às vezes vai ela, às vezes vai o marido, mas muito mais ela, né? A mãe. Aí eu digo, essa senhora... Eu tenho a teoria ali, né? Do Kardec, o Evangelho, vou de vez em quando no Centro Espírita, venho aqui no centro, sou super bem recebido. Né? Um abraço, Roberto, tal. E ela passa com o filhinho. Eu digo, meu Deus, essa está na academia. Essa vai chegar no mundo espiritual? Provavelmente, né? Porque os espíritos falam do bem sofrer e do mal sofrer, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei, essa está pegando no mundo espiritual, ela está fazendo o curso de paciência, o curso de abnegação, o curso de dedicação, de perseverança. Eu não sei se eu estou fazendo esse curso. Então, quem que vai chegar mais fortalecido no mundo espiritual? O Roberto, que fazia palestra? Ou ela, que está todo dia ali, na dedicação, no devotamento, esquecendo de si, para se entregar para um filho? Não importa se é expiação, se é... Não importa. Importa o exercício. Né? Então é no dia a dia que a gente coloca à prova a paciência e outras virtudes. Né? Nas pessoas que estão em contato conosco, no nosso dia a dia. Né? Não precisa inventar muita coisa. Eu não vou entrar muito aqui nessas questões, porque a gente já falou do Cristo e da paz, a gente já significou. Então, se eu souber verdadeiramente o significado da paz, das mensagens do Cristo, e uma delas aqui é emblemática, quando ele fala, não vim trazer a paz, mas a espada. Percebe o que ele está dizendo? Eu vim trazer o conflito, né? Não a violência. Eu vim trazer o conflito. Porque não é possível vocês ficarem alinhados com a lei de Deus, seguindo certos tipos de ensinamento. Vocês não vão alcançar a felicidade. Então o que o Cristo está fazendo? Está tirando a gente do sofrimento. Por isso que no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca o Cristo como o Cristo Consolador. E ele ali se posiciona como Espírito de verdade, dizendo, eu sou o verdadeiro médico das almas. Se você tem um problema na sua alma, siga o meu caminho. Então, em alguns momentos, é preciso conflitar mesmo, porque senão paz vira preguiça, percebe? Senão paz vira comodismo. E não é isso que nós estamos aqui advogando, digamos assim, né? Não é isso. E isso vai nos levar, se eu tenho a paz como preguiça, o que vai acontecer? Vou ser feliz ou infeliz? Desde já. Infeliz, já sou infeliz. E no mundo espiritual você é mais infeliz ainda. Eu fui num plano espírita lá, fui o rapaz falar, e ele falou que paz e comodismo é a mesma coisa. Que paz e indiferença é a mesma coisa. Não é. Imagina? Mas o centro espírita lá que eu ia dizia o que é, então estavam me enganando. Estavam me enganando lá, vendendo gato por lebre, né? Não é. Não é. A gente se engana, né? Tomemos cuidado. Percebe a diferença, então, quando a gente lê os ensinamentos? Kardec diz sempre que Jesus veio dar, como exemplo de moral, os ensinamentos sem nenhum desvio. Muitas vezes a gente é que não sabe interpretar a mensagem do ensinamento, ok? Isso é muito importante, tá? Isso está num capítulo
tanto no início do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tanto num capítulo chamado Estranha Moral, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estranha moral porque às vezes o Cristo usa determinadas palavras e termos que nós precisamos compreender para que isso não soe de uma forma moral estranha. Né? Por isso que o Kardec dá esse nome Estranha Moral a esse capítulo. E aqui eu vou só ler uma mensagem do Espírito Emmanuel para nós encerrarmos o nosso encontro. Então ele fala da paz do mundo e da paz do Cristo. E ele analisa exatamente essa passagem do Evangelho em que Jesus nos diz: a minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz do comodismo é a do mundo. E essa não é o que Cristo veio nos trazer. Né? Então ele diz assim, Emmanuel: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento, de estagnação. Né? A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. Então, se a gente quer paz e serenidade, significa que a gente vai ter trabalho. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno. Isso são a paz do mundo, né? Mas somente Cristo, né, o Senhor, pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Aliás, Senhor às vezes é utilizado por Kardec como Deus e às vezes é utilizado por alguns autores espíritas como Jesus, né? Mas aqui a gente pode alinhar os dois, porque Jesus veio, embora a gente tem que diferenciar no espiritismo, né? Jesus é um espírito, Deus é Deus, é um espírito como nós, que é um espírito puro, né? Então, só para a gente não confundir as coisas, né? E aí Emmanuel encerra a mensagem de uma forma muito bonita. Ele diz assim: há muitos ímpios e caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Essa gente que posta aí, rede social, lá no... tirou todo de férias aqui, tudo em paz, na lancha lá, não sei aonde. Eu achei curioso, né? As pessoas na praia, elas tiram foto do pé delas para cima. Assim, eu digo, vai brincando, vai. Uma hora você vai entender bem o que você está fazendo, né? Que felicidade bizarra nossa, né? Desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos, dominadores no século. Isso não é de agora, né? Esses livros do Emmanuel são da década de 40, 1950, então já faz aí 80 anos que a gente está nessa, mais ou menos, né? Nessa balada. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente. Tem pessoa que argumenta em favor da preguiça ainda, né? Então, inteligente. Mas veja bem, mas aqui é só mais umas férias agora, né? Só mais um dinheirinho que eu vou desviar para tirar mais algumas férias e tal. Então a gente vai dando, inteligente, porque, né? Mas não é verdadeiramente inteligente, né? É uma preguiça. Sempre dirão que seguem muito bem. Você conversa com uma pessoa, sempre bem, né? Melhor que você. Você diz, nossa senhora, tá sempre bem, sempre tirando férias na praia, sempre bronzeado, né? Aquele rosto bonito, você diz, meu Deus, academia. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Foi isso que nós falamos, né? Às vezes o espírito não se esforça, não se fortalece. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor. Paz que excede o entendimento. Muito bonito esse excede o entendimento, né? Porque quando a gente entra nessa condição de paz, e a gente está verdadeiramente em contato com Deus, as palavras começam a se despedaçar, né? A gente tenta colocar em palavras, mas não cabe nas palavras. Essa é a verdadeira paz que emana de Deus, né? Por isso excede o entendimento. Por nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência, no santuário do coração. Então eram essas as nossas palavras nessa manhã. Espero que a gente tenha conseguido ser claro o suficiente para que vocês todos saiam mais esclarecidos e principalmente, né, que nós coloquemos em prática esses pressupostos das nossas vidas e sejamos verdadeiramente, num mundo tão violento e difícil, construtores, artífices da paz. Como se dentro de cada um de nós, né, como Paulo falava, as cartas vivas do Evangelho, né, nós possamos ser essas pessoas que constroem o conflito quando precisa e mas que conseguem estabelecer a paz como Cristo fez. Tenhamos Ele como exemplo. Né? Muito bem. Eu preciso fazer a prece. Né? Eu estava aqui parando para me despedir, mas já veio uma ideia aqui que eu preciso fazer a prece. É isso, né? Então que nós possamos, nesse instante, recolhidos, absorvendo toda a paz, serenidade e equilíbrio. Que os amigos espirituais espraiam pelo ambiente.
Que consigamos perceber os seus abraços, a presença dos nossos anjos da guarda, protetores, nos renovando fluidicamente, mas também as suas inspirações, indicando caminhos, melhoras de sentimentos e de atitudes. E que guardemos a humildade de poder compreendê-los e praticar melhor o Evangelho de Jesus. Que dos nossos corações possa irradiar aos nossos lares esse sentimento de fraternidade e amor que ora presenciamos. Aos nossos ambientes de trabalho e às pessoas que muitas vezes, nas nossas famílias, pessoas amigas, passam por momentos desafiadores, Senhor. Também a elas alcance essa vibração. E por aqueles que nos perseguem, Senhor, e nos testam e provam. Nossa gratidão, pedido de perdão e sentimento de fraternidade. Que consigamos manter esse clima interno, serenidade, tranquilidade, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, para que tenhamos não só um dia de paz, mas também conservemos essa paz constantemente no exercício dos nossos sentimentos. Que assim seja.